Ainda não, tudo bom? Tudo, como é que eu posso ajudar? Eu queria esse remédio aqui, fazendo um favor. CPF, por favor. O CPF é pra quê? A gente vê se tem convênio e ele gera desconto nos produtos, porque é conveniado com as farmácias. Ah, tá bom. Se você não quiser, a gente pode ver sem, ou se você quiser, pode fornecer o CPF. Eu tô dando uma pesquisada ainda. Sem problema. Obrigada, viu? Imagina. Se eu te perguntar, para você que está aí nos ouvindo, quem é a pessoa que mais sabe os seus segredos? Talvez você responda sua mãe, seu companheiro, sua companheira, seu melhor amigo, seu pet. Mas só vai responder isso quem não leu uma série de reportagens que a Amanda Rossi, repórter do UOL, publicou recentemente. A Amanda e eu, a gente se conhece de outros carnavais e já trabalhamos juntos em várias redações. E a gente tem uma paixão em comum, que são os dados. Poderia aqui elencar uma série de reportagens excepcionais que a Amanda fez usando os dados, assassinatos pela polícia, candidatas fantasmas nas eleições. Mas foi por causa dessa obsessão pelos números que a Amanda descobriu que os dados mais íntimos dela não estavam de posse das pessoas de confiança da Amanda, mas sim das farmácias das quais ela foi cliente nos últimos 15 anos. Não é só isso, esses segredos, esses dados que deveriam ser sigilosos, dela e de outras 48 milhões de pessoas, são usados e vendidos pelas farmácias para que sejam transformados em anúncio. E esta reportagem da Amanda Rossi acabou de ganhar, agora em fevereiro, a categoria principal da 6ª edição do Prêmio UOL de Conteúdo. Eu sou José Roberto Toledo e esse é o UOL Prime. Toda semana eu converso com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Amanda, toda essa história das farmácias começa com a Amanda consumidora, cliente, cidadã e não com a Amanda jornalista. Conta pra gente como é que essa história começa, onde ela começa. Essa reportagem ela nasceu de uma indignação pessoal mesmo, e isso começou 6 anos antes, em 2017. Porque até 2017 a minha relação com a farmácia ela era eventual. Eu ia comprar um remédio quando eu estava doente, produto de higiene pessoal, ouvia a pergunta do CPF, ficava brava. Que pergunta do CPF? Qual é o seu CPF? Todo mundo ouviu, a gente vai na farmácia, é quase impossível comprar qualquer remédio sem ouvir essa pergunta. E me incomodava porque eu sempre fui muito preocupada com privacidade, até porque eu gosto de dados, então eu entendo um pouco como que funciona o ciclo dos dados. Me incomodava, mas deixava passar. Mas em 2017 eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E precisei procurar ajuda médica e recebi o diagnóstico de que eu estava com depressão. Eu estava muito fragilizada. Foi um momento bem difícil na minha vida. E eu me lembro muito bem do dia que eu saí da minha primeira consulta com o psiquiatra. Eu resolvi ir a pé para minha casa, para tentando colocar um pouco os pensamentos em ordem. E fui subindo uma ladeira ali no bairro da Pompeia. E no caminho para minha casa, depois de subir a ladeira, cheguei numa rua comercial, tinha lá uma Drogazil, entrei para comprar o meu primeiro antidepressivo. E aí veio de novo a pergunta, qual o seu CPF? E essa pergunta caiu de um outro jeito para mim nessa situação, porque eu estava muito fragilizada, eu estava tentando lidar ainda com essa informação. Eu não tinha contado para ninguém, não tinha contado para o meu namorado da época, não tinha avisado meus chefes, porque eu ia precisar me afastar do trabalho por um tempo, por pedido médico, não tinha contado para os meus amigos, a minha família foi demorar mais de 1 ano para saber o que tinha acontecido comigo e, de repente, isso que era tão íntimo, num momento tão doloroso da minha vida, estava num banco de dados. Quer dizer, as pessoas que eu mais amava não sabiam que eu estava com depressão, mas o banco de dados sabia, e sei lá quem é que ia ter acesso a essa informação, por quanto tempo ela ia ficar armazenada, como que ela ia ser usada, bastava ali você colocar meu nome ou colocar meu documento, meu CPF e Amanda está com depressão era uma informação. Então aquilo para mim me doeu muito e eu não tinha opção, como as pessoas não têm opção, porque é isso ou você paga o dobro ou você paga o triplo no medicamento. Então é toda uma operação para que você não tenha opção, você tem que entregar a sua informação de saúde para o banco de dados. Isso seguiu me incomodando nos 6 anos seguintes, porque eu fiquei 6 anos sobre tratamento. Então todo mês eu ia na farmácia,
pegar o meu antidepressivo e aí via que se eu desse o CPF, o preço ia cair pela metade, um terço. E não tem setor econômico que sobreviva sendo uma Black Friday o ano inteiro. Não dá, você não consegue dar esse tipo de desconto o ano inteiro. Então, fazendo esse tratamento contínuo, que eu me dei conta de que isso é assim o tempo inteiro. Então, ficava aquela pergunta martelando: o que está por trás disso? Como é que os dados são usados? E aí chegou a hora de responder essas perguntas. Amanda, por que a farmácia faz tanta questão de ter o nosso CPF? O que está por trás disso e o que está por trás desse suposto desconto maravilhoso que eles nos dão? É isso que a gente descobriu nessa reportagem, que as farmácias, elas montam um banco de dados com as nossas informações do que a gente compra. E ali tem informações, como você disse no começo, os nossos maiores segredos, o nosso histórico de saúde e o nosso comportamento sexual também, né? Todo mundo vai na farmácia comprar camisinha, comprar pílula do dia seguinte, comprar remédio para disfunção erétil. Então, informações do nosso comportamento sexual e da nossa saúde estão no banco de dados das farmácias. E isso são informações bem preciosas no mundo dos dados. E aí, o que eles fazem com isso? A Raia Drogasil, que é a maior rede de farmácia do Brasil. Porque as duas se fundiram, né? Apesar de as marcas continuarem separadas, é uma empresa só. Você vai na Droga Raia, vai na Drogasil, acha que são diferentes, é a mesma coisa. É a maior rede de farmácias do Brasil, está em todos os estados, os centros de distribuição em vários lugares. Ela armazena mais de 15 anos de dados da nossa saúde. Então, no meu caso, basicamente minha vida adulta inteira tá lá, assim, todo o meu histórico de todas as doenças que eu tive é mais do que os meus médicos sabem, porque médico, você vai no dermatologista, vai no ginecologista, vai no clínico, cada um sabe um pedacinho da sua vida. É mais do que o plano de saúde sabe, porque plano de saúde vou mudando de trabalho, o plano de saúde vai mudando, é mais que os meus amigos, mais que minha família. A farmácia sabe muito mais sobre a minha saúde do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra entidade. E afinal de contas, o que a gente sabe que elas fazem com esses dados sobre nós? Porque eu fui outro dia, aliás, você tá me devendo uma grana, viu, Amanda? Porque eu não, a farmácia. Não, você. Eu fui na farmácia comprar um remédio para úlcera e pediram meu CPF, eu não dei, cobrei mais caro, vou cobrar a diferença de você, porque eu tinha lido a tua reportagem. Mas eu te ensino um truque no final, Toledo. Opa, já pagou a entrevista aqui. Mas afinal de contas, o que eles vão fazer com essa informação sobre a minha úlcera se eu tivesse dado meu CPF? Aí que tá, e é aí que eu fiquei feliz mesmo com essa reportagem, de conseguir tirar aquela dúvida, aquela insatisfação que eu tinha lá atrás. O que eles fazem? Eles monetizam os seus dados de saúde para anunciantes. Então a farmácia vai me anunciar para eu vir comprar na farmácia? Não. Qualquer anunciante. Então, vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Então, vamos lembrar, eles têm 15 anos de dados de 50 milhões de pessoas, certo? Aí chega lá um anunciante e diz: olha, eu quero mostrar o meu anúncio para todas as mulheres que entraram na menopausa. Ou então, quero mostrar meu anúncio para todos os adolescentes que estão deprimidos. Ou todos os homens que têm disfunção erétil. Eu quero selecionar aí o meu público a partir dos dados da saúde. Então, eu vou lá na Raia Drogasil e falo para eles: eu quero adolescentes que tomam antidepressivo, mostra o meu anúncio para essas pessoas. A Raia Drogasil vai lá, vai descobrir todo mundo que está nesse perfil, de acordo com o histórico de saúde, e vai começar a mostrar anúncio para essas pessoas. E essas pessoas nem sabem que elas estão vendo esse anúncio porque elas fizeram uma compra na farmácia. Porque vai aparecer no YouTube, vai aparecer no Instagram, vai aparecer no Facebook. Então, você pode ter visto hoje um anúncio vendo um vídeo no YouTube que está relacionado à sua compra na farmácia e você nem sabe. Então, vou te dar um exemplo que a própria Raia Drogasil me deu. Você é a Ford, você quer vender um SUV. E qual que é um trigger para você? Trigger na própria palavra deles, nesse vocabulário mais conhecido do mundo como do gatilho. marketing. Um trigger para você vender um carro maior. É uma família que cresceu. Como é que você sabe que a família cresceu? Você pergunta para a Raia Drogasil. Isso eles me dizendo. Você pergunta para mim. E aí a farmácia consegue identificar pela cesta de produtos que a pessoa comprou, dando o CPF, se ela teve um filho ou não. E aí começa a exibir o anúncio do SUV da Ford para aquela pessoa. Você que tem aí um filho novo, recém-parido, compre
E carro onde é que está a nossa XYZ. intimidade nisso, né? O nosso direito de não ter nossas informações de saúde, que são as mais sensíveis, sendo circuladas e usadas dessa maneira. Fazendo um paralelo, é mais ou menos o que o Google faz com o nosso histórico de navegação, ou que as redes sociais como o Facebook, Instagram fazem com o nosso histórico de navegação na internet. Que eles sabem por onde nós vimos, o que nós buscamos, com quem nós falamos, e eles não entregam essa informação para quem quer anunciar, para o anunciante, mas eles te dão o acesso para anunciar para a pessoa certa. Porque imagino que a Drogazil não entrega o ouro para a Ford dizendo é fulaninho, é belo... Não, né? Não, é exatamente isso, mas tem uma diferença fundamental. Começar pelo exatamente isso, porque o objetivo da Raia Drogasil, porque o que ela fez? Ela não opera sobre a marca Raia Drogasil, ela criou uma empresa que chama RD, de Raia Drogasil, Ads, de anúncio, RD Ads. Então é a RD Ads que faz isso, é formalizado mesmo. E a RD Ads, ela quer ser uma concorrente do Google e da Meta na briga pela fatia do mercado publicitário. Então, essa é a parte do exatamente isso. Agora, o que é diferente? Dado de saúde. O Google e a Meta não operam com dado de saúde, porque isso fere várias leis de proteção de dados pelo mundo. Mas, no caso, você está falando de um varejista que está usando dado de saúde. O varejista é uma nova fonte de receitas, né? O varejo, ele movimenta muito dinheiro, mas, em geral, os lucros são baixos, né? Então, quando você entra na publicidade digital, as margens são muito maiores, né? A gente acabou de ouvir o CEO da RD Ads, o Vitor Bertoncini, com quem a Amanda conversou quando estava fazendo a apuração dessa reportagem. Ele topou dessa entrevista de boa, Amanda? Porque eu, no lugar dele, teria ficado meio ressabiado de dar uma entrevista para você, né? Faltou dar um Google, né? Não estava na sua base, pelo visto, que você é uma repórter investigativa. Sabe o que eu acho que aconteceu, Toledo? Que esse pessoal tá acostumado a falar no mundo do marketing, da publicidade, da Faria Lima, em que tudo isso parece só uma grande oportunidade de negócio. E tava faltando falar com gente real que olha para tudo isso e fala, caramba, mas e alguém deu consentimento? Embora E também a esteja na Faria Lima, né? Vamos abrir o jogo aqui. Estamos gravando essa entrevista na Faria Lima. Então, a minha sensação foi que, quando eu pedi a entrevista, eu imaginei que eles não iam aceitar. Né? Imaginei que iam dar um Google e não iam aceitar, né? Mas eles aceitaram. E aí, na entrevista eu organizei para deixar eles falando à vontade e depois eu fui afunilando e fazendo as perguntas difíceis. E foi constrangedor de ouvir, porque no começo é praticamente como se estava se gabando de como era uma operação incrível, super estruturada. Veja quantas oportunidades de negócio. E conforme fui colocando perguntas mais difíceis, foi diminuindo. Não, mas veja bem, isso aí é teórico, a gente pode fazer, mas a gente ainda não fez. A gente ainda não vendeu o anúncio para Ford, vendeu o SUV dela. Então, a minha sensação foi essa, que para eles é normal. Que não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Agora, ele dá a entender na entrevista que isso é só o começo, né? Que eles têm planos muito mais ambiciosos para o uso desses dados, é isso? Se ninguém fizer nada a respeito, né? Minha expectativa, assim, com essa reportagem é que a gente, como cidadão que vai na farmácia, a gente tivesse mais consciência de para onde os nossos dados estão indo e que o poder público também pudesse tentar regular um pouco mais essas relações, porque hoje ela é muito desproporcional para o consumidor. A gente não tem opção, né? Então, a gente precisa que tenha alguma regulamentação, mas a possibilidade existe, por isso que eles armazenam 15 anos. Porque, por exemplo, para vender anúncio, em tese seria... Você pegaria o que a pessoa comprou recentemente, né? Porque você quer saber... Qual o problema imediato, né? Você quer saber o comportamento atual dela. Então, por que me interessa saber há quanto tempo eu parei de tomar anticoncepcional? O que interessa saber, eu brinco na matéria, eu abro a reportagem dizendo que no Dia dos Namorados de 2009, eu tava gripada. E que eu não me lembro, meu namorado da época não lembra, mas a Raia Drogasil sabe. Então, por que a informação de saúde de 15 anos atrás pode ser tão importante? Então, se a gente for pensar, uma pesquisadora estava falando comigo para essa reportagem. Um dado de saúde, ele pode ser usado, em tese, para você negar um plano de saúde para uma pessoa. Poxa, essa pessoa tem determinada doença, então não vale a pena ela ser o meu segurado. Ou um empréstimo no banco. Poxa, essa pessoa também tem outra doença, talvez ela não vai viver tanto para me pagar um empréstimo no banco. Ou um empregador. Poxa, essa pessoa vai faltar no trabalho, ela vai me dar um custo de saúde. Então, assim, são informações que são muito valiosas.
Amanda, em 2021, isso que já te incomodava profundamente ficou pior, né? Porque para conseguir um desconto, eles pediram o quê para você? Pediram minha biometria. Aí eu saí do sério, porque eu falei, não, gente, CPF eu ainda dou, porque eu não tenho opção. Agora, minha biometria, aí eu não dei. Biometria o que é? Impressão Eu digital? tinha que dar minha impressão digital. E assim, no meu prédio tem biometria. Eu não dei, eu uso uma tagzinha, porque eu sei lá como que a empresa de segurança vai armazenar isso. Minha biometria é só para a Polícia Federal E para e Apple? ninguém mais. E para Apple, é verdade. É verdade, tem razão, é que tá me desmascarando. Então, para Polícia Federal e para Apple. Agora, vou dar minha biometria para farmácia de jeito nenhum. E aí, Toledo, era assim, também foi numa unidade da Drogazil. Fui comprar o meu remédio, aí, sua biometria. Eu falei, o quê? Aí, qual que é o preço, então, sem a biometria? Sem a biometria era R$ 133,57. E se eu der a biometria? R$ 48,59. Quer dizer, inacreditável. Mas dessa vez eu não comprei. Eu fiquei indignada, falei lá na farmácia que estava indignada, porque eu sabia que outras farmácias não estavam com essa exigência, eu ia ter essa opção. Cheguei em casa, fiz um tweet, indignada. Mas qual que é a desculpa da farmácia para pedir a sua impressão digital? É um malabarismo super interessante, porque eles disseram que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor. Então, o que eles fizeram? Olha, você dá a biometria, a gente vai considerar que você ter dado a biometria, você deu o aceite para a nossa política de privacidade. E, que você, obviamente, não sabia qual era, porque você não tinha lido em nenhum lugar. Exatamente. E tem uma questão que é o consentimento informado, né? Na verdade, você só estava ali dando a biometria porque era isso. Ou você dava a biometria ou você ia pagar 64% a mais, que era o caso, né? Então, é um malabarismo. Isso depois deixou de vigorar. O Procon começou a notificar as farmácias, então a biometria caiu. Só que o CPF continua até hoje, né? Tenta comprar um remédio amanhã e ver o que acontece. Na farmácia entra, você dá o CPF. Se você perguntasse o social number nos Estados Unidos, acho que iriam chamar a polícia lá, né? E aqui, assim, 97%, por exemplo, dá o CPF para ter um desconto na farmácia. Esse aí é, de novo, o CEO da RD Ads. Explica o negócio do desconto. Esse desconto é de verdade? É real? O desconto não é real. E daí eu afirmo categoricamente. Era uma suspeita que eu tinha que me incomodava, mas com essa investigação a gente pode dizer que o desconto não é real na maior parte dos casos. O preço mais próximo do real é o preço que você paga depois que você dá o CPF. E como que a gente consegue afirmar isso categoricamente? Basta a gente comparar quanto que outros consumidores pagam pelo remédio. Aqui a gente está falando do consumidor pessoa física. Você vai lá na farmácia comprar seu remédio. Mas e quanto que os planos de saúde pagam no remédio? Quanto que os governos pagam no remédio? E aí você pode estar pensando, não, mas Amanda, não dá para comparar, né? O que uma farmácia compra da indústria farmacêutica, o que o governo compra. Você está pensando talvez no Ministério da Saúde, para atender a população inteira. Uhum. Mas não é, estou falando de todas as compras públicas. A gente tem um banco de dados também, o Ministério da Saúde tem, que você vê quanto que cada agente público pagou pelo remédio. Quer dizer, a prefeitura daquele município pequenininho do interior do Brasil, que comprou poucas unidades, quase como uma pessoa física, é um preço comparável. Vou te dar um exemplo real. Então, a losartana. A losartana, ela é um remédio para controle de pressão. Um monte de gente que está ouvindo a gente deve tomar a losartana. É o remédio mais usado no Brasil. Então, essa losartana, quando a gente publicou a reportagem, a gente fez uma pesquisa nas maiores redes de farmácia do Brasil. Em todas elas, o preço era igual. Era R$ 24,39. Isso sem o CPF. Se você der o CPF, todas elas davam descontos incríveis. Saldão, de 60% a 70% de desconto, e você ia pagar entre R$ 8 e R$ 9 mais ou menos. Isso com o CPF. Agora, em compra pública, ele custou R$ 4,00. E quem que pagou R$ 4,00? A Prefeitura de Capim, uma cidadezinha da Paraíba que tem 6 mil habitantes. Ela comprou 70 caixas de losartana e pagou R$ 4,00 cada uma. Quem que você acha que tem maior poder de compra? A Raia Drogasil, maior rede de farmácias do Brasil, que está no Brasil inteiro, ou a Prefeitura de Capim? Então, o preço, na verdade, é uma ficção. E o governo e a lei dizem o que sobre isso? Não, o governo que está criando essa ficção, Toledo. É nesse ponto. Por que essa ficção existe? Porque
Existe no Brasil uma tabela de quanto cada remédio pode custar no máximo. É a tabela da CMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. E isso surgiu como uma coisa boa, na verdade, né? Era uma ideia, a princípio, para tentar baratear o remédio para o consumidor, que teve uma CPI lá no final dos anos 90, medicamento estava caro demais. Qual que foi a ideia? Vamos tabelar o preço dos remédios. Então criaram essa tabela. Só que essa tabela, ela tá com preço muito acima do que é o valor de mercado. Isso não sou eu, Amanda, que está falando. Isso é o CAD, ligado ao Ministério da Justiça, que está falando. Isso é o TCU, Tribunal de Contas da União, Quem estabelece falando. o valor que está nessa tabela? Essa CMED é um órgão ligado à Anvisa. Então, a cada vez que um medicamento vai ser registrado no Brasil, o laboratório envia uma série de informações para a Anvisa e se estabelece qual que é o preço máximo. Isso considera, então, por exemplo, custo de desenvolvimento, pesquisa, custo de produção, antes da entrada dos genéricos. E aí, ao longo do tempo, o custo de desenvolvimento vai sendo diluído no preço do remédio, você tem o custo de produção que pode cair, você aumenta a concorrência com o genérico e a tabela nunca diminui, ela só aumenta. Então, tem decisão do TCU dizendo que a tabela tá superfaturada. Então, o que acontece? Quer dizer, pegando um exemplo concreto, desculpa te interromper, mas eu sou meio lento aqui, preciso entender devagarzinho. Então, assim, o preço do Viagra nessa tabela é o mesmo preço ou mais alto do que era quando ele foi lançado nos anos 90, é isso? Por aí, porque essa tabela ela só aumenta. Sendo Não que tem um monte de necessari- genérico fazendo concorrência e eles não mexeram no preço da tabela. Não mexeram no preço da tabela. Então, vou te dar um outro exemplo. A nimesulida. A nimesulida é um anti-inflamatório também bastante comum. Na tabela, ela custa R$ 31,78. É o preço máximo que se pode cobrar. Quanto que as farmácias cobram? R$ 31,78. Se você não der a sua informação de saúde para o banco de dados deles. Se você der, ela vai custar R$ 8,50. Nossa. Quanto que uma rede de plano de saúde pagou? R$ 4,39. Quanto que o poder público pagou? R$ 1,08. Então, quer dizer, os R$ 31,78 da tabela que as farmácias cobram se você não der o CPF, eles só estão lá para você dar o CPF. Quer dizer, é um esquemão mesmo, né? E o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados sobre isso? O uso dessas informações tão íntimas e sigilosas das pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados diz que dado de saúde e de comportamento sexual é o dado que precisa ser mais protegido. É chamado de dado sensível. E diz que a comercialização desse dado, ela pode ser regulamentada e vedada ou não. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados ainda é nova e está faltando muita regulamentação em torno de casos concretos como esse, né? Então, na prática, ninguém foi notificado, multado por estar usando os dados dessa maneira. Ou seja, a indústria farmacêutica e as redes de farmácias estão usando esse buraco que sobrou na regulamentação para fazer o que quiserem com esses dados. Não é fazer o que quiserem, né? Mas ninguém está fiscalizando o que é que elas estão fazendo. A primeira vez que a gente soube o que elas estão fazendo mesmo foi com essa reportagem. A gente falou o tempo todo sobre a Raia Drogasil, mas não é uma coisa só da Raia Drogasil, é do setor inteiro. É do setor inteiro quando a gente pensa na questão do CPF, né? A gente conseguiu provar o que é feito com o dado na Raia Drogasil, mas as outras a gente não sabe. Conta pra gente desde o começo, refaz o passo a passo do você ou eu chegando lá na farmácia, pedindo remédio, dando desconto. E como é que isso vai entrar na cadeia das empresas, não só das farmacêuticas, mas principalmente nesse caso das farmácias, até virar um anúncio que eu vou ver e que eu não sei por que eu estou vendo? Então eu fui na farmácia hoje, comprei um antidepressivo. Cheguei lá, óbvio, atendente, antes mesmo até de me dizer o preço, já me perguntou o CPF. Eu dei meu CPF porque eu sei que eu não tenho opção. Paguei menos no meu remédio. Essa informação foi para um banco de dados. A Amanda comprou na data de hoje, em tal unidade, esse remédio, o remédio custava tanto, ela pagou tanto. E agora, essa informação está num banco de dados, junto com quase 50 milhões de pessoas. Os anunciantes vão poder selecionar os grupos de pessoas que eles querem com base na compra de medicamentos dela, com base basicamente nas informações de saúde,
E aí, de repente, eu entro na minha rede social e vejo lá um anúncio que está relacionado ao remédio que eu tomo e eu nem sei. Mas o que acontece? O que é interessante disso? A gente não está totalmente sem margem de ação, porque a lei de proteção de dados, ela também nos dá alguns direitos, né? Então, se ela diz que eu tenho que consentir para o meu dado ser usado, que não é o caso, né? Eu, pelo menos, não sei quem, se você, não sei quem está ouvindo, mas eu nunca dei o meu consentimento para a Raia Drogasil monetizar meus dados de saúde. Mas a lei de proteção de dados, ela nos dá o direito de saber o que cada empresa guarda de dados sobre a gente. E foi com base nisso que eu descobri o que a farmácia sabe sobre mim. Então, eu fiz um requerimento para as farmácias para saber, para elas me falarem, olha, vem cá, o que você sabe sobre mim? E aí que chegou uma lista com 39 páginas de dados. 39 de 15 páginas? Anos, 39 páginas. É inacreditável quando você vai rolando assim. Você depois fez um eu até habeas imprimi. data, literalmente um habeas data. E aí a gente tem a dimensão, assim, do que significa cada vez que eu vou lá e inocentemente dou meu CPF, enfim, a gente normaliza, porque virou prática comum no Brasil, né? Então a gente normaliza. E a cada vez você tá lá colocando uma linha a mais nesse banco de dados. Então são 39 páginas e eu aposto que muita gente que tá ouvindo a gente tem muito mais que 39 páginas, porque lembra que eu falei que eu sou noiada com privacidade? Várias vezes eu ia e não dava, eu só dava o meu CPF quando eu era coagida por esse desconto monstruoso, um desconto que não é desconto, como a gente já falou. E entra tudo, por exemplo, Tudo, se você cotonete. comprou... Por exemplo, eu tenho o hábito, não é publi, gente, mas eu tenho o hábito de eu tô no caixa da farmácia, eu pego uma pastilhinha Valda, tá cheio de pastilhinha Valda lá, tudo, do cotonete até o remédio de tarja preta. Se você pegou um chocolate ali, vai estar lá. Tá lá, testa pra você ver. Então esse é um direito que a gente tem, de pedir acesso aos nossos dados. E aí a gente tem a dimensão do que é que eles sabem sobre a gente, é muita coisa. Agora, o que você fez com as 39 páginas que você recebeu da Raia Drogasil? Eu pedi pra pagar. Ele pode fazer isso? Pode, também está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, primeiro, eu pedi para ter acesso, para eu saber. Porque se eu pedisse para pagar direto, eu não ia nem saber o que eles sabiam, né? Mas se você não tiver essa curiosidade, se só quiser se livrar disso, não ter o risco disso um dia vazar, porque tem isso também, né? Eles estão monetizando para anúncio, tem as outras possibilidades que a gente não sabe se eles vão usar algum dia ou não, mas também tem o risco dessa base de dados vazar. E, de repente, você tem ali os seus dados de saúde expostos. Então, para evitar, eu fui lá e pedi, apaguem os meus dados, por favor. A gente tem uma reportagem no UOL específica, dá um Google lá, como saber o que a farmácia sabe sobre mim e pedir para pagar os dados. É só um passo a passo, você vê farmácia por farmácia como que você tem que fazer. Você falou que ia me dar uma dica lá atrás. Tem como pagar, ganhar o desconto sem dar o CPF? Tem, e esse é o truque. Esse é um truque importante. Por quê? Porque quando a gente fez essa reportagem, o que as redes de farmácia disseram? Imagina, eu peço CPF para dar desconto? Não, nunca fiz isso. Basicamente foi isso que elas disseram pra gente. Ele pede CPF para quem, então? A gente dá o desconto sem exigir o CPF. Então, o que eu faço agora? Eu vou na farmácia, falo para todo mundo fazer isso. Eu vou na farmácia, peço o remédio, eles pedem o CPF, eu falo, eu quero desconto, mas eu não vou dar o CPF. Se eles reclamarem, eu falo, não, a Raia Drogasil ou qualquer rede de farmácia disse numa reportagem pro UOL que dá o desconto sem dar o CPF. E aí eles dão o desconto constrangidos. Para você ter ideia, depois da reportagem, o Ministério da Justiça tem um órgão que chama Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. Eles notificaram a Raia Drogasil. Vem cá, Raia Drogasil, responde algumas perguntas aqui com base nessa reportagem. A Raia Drogasil respondeu. Primeiro, ela colocou toda a resposta em sigilo. Aí a gente reclamou. Esse órgão tirou o sigilo, a gente foi ler a resposta e de novo ela disse, imagina, eu nunca exigi CPF para dar desconto. Então eu fui no Twitter também de novo e aí falei, gente, a Raia Drogasil tá dizendo isso daqui, é verdade, acontece com vocês? E tem uns 200 comentários de pessoas dizendo, imagina, eu fui comprar semana passada. Mas então a gente pode usar isso, falar, olha, vocês estão falando, inclusive para o Ministério da Justiça, que vocês não exigem o CPF para dar desconto. Então eu quero o desconto e não vou dar o CPF. E mudou alguma coisa desde que a reportagem saiu, além dessa manifestação do Ministério da Justiça? Não? Infelizmente, não mudou nada. Nada.
Quem sabe esse truque que eu tô contando agora consegue desconto sem dar o CPF, mas a maioria das pessoas não sabem esse truque. Mas a regulamentação não veio, não teve nenhuma mudança da Anvisa, do conselho que fixa o preço máximo dos... Nada disso mudou. Nada. Ô Amanda, eu sei que você não parou por aí. Pode não ter mudado a legislação e a gente não vai tratar disso nesse podcast, mas eu quero que você já fique amarrada para voltar aqui para contar outras histórias desse mundo fantástico das drogas e dos médicos e das farmácias. O que você pode contar como um teaser para o nosso ouvinte? Quando eu cheguei no balcão da farmácia para pedir o meu remédio e dei meu CPF, isso foi para um banco de dados. Mas o atendente da farmácia, sem eu perceber, colocou uma outra informação da minha prescrição em outro banco de dados, o CRM do médico. E as farmácias, além dos dados dos consumidores, que são monetizados para anúncios, como a gente viu aqui hoje, elas comercializam os dados do que os médicos prescrevem para a indústria farmacêutica. Então, o seu médico está sendo vigiado pela indústria farmacêutica via farmácias. Muito bem, se você é médico, parente de médico ou vai ao médico, já fique esperando a próxima participação da Amanda Rossi aqui no UOL Prime. Amanda, muitíssimo obrigado, não só pela entrevista, mas também pela dica de como conseguir desconto sem dar o CPF na farmácia e pelo serviço público que você prestou contando essa história. Obrigada, Toledo. E se vocês não tiverem essa experiência, avisem a gente, que a gente avisa as autoridades também e faz reportagem sobre isso. E onde é que as pessoas podem ler a sua reportagem? Vocês podem ler a reportagem O que a Farmácia Sabe Sobre Mim, no UOL, e também uma reportagem só sobre essa questão do desconto, se o desconto é real ou não. Então, no UOL Prime tem as duas reportagens para você ler antes de você ir na farmácia de novo. Muito obrigado, Amanda. Obrigada a você, Toledo. E obrigado a você que nos ouviu até agora. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do UOL Prime. Minha convidada de hoje foi a repórter do UOL, Amanda Rossi. O roteiro é da Clara Realstab. Montagem e desenho de som do João Pedro Pinheiro. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora Epidemic Sound. Coordenação Juliana Carpanês e Lígia Carriel. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usou áudio do podcast Invest News BR.